Uma coisa que é importante no nosso laboratório, que a gente discute muito, é essa ideia de falar em processo em vez de projeto. Tá? Por que vocês consideram importante a gente falar mais em processo do que em projeto? Bom, posso começar de novo, então. Vai lá, Paula. A começadora, vai. Uma das coisas, né, que foram o resultado desses processos, para mim, foram uma coisa que eu chamei de manifesta e que só entrou na tese, inclusive, depois da banca, né, que foi a manifesta por saber atravessada. E o primeiro ponto é justamente que toda a tese é uma ação e não um produto. E quando eu disse isso, eu estava muito imbuída do fazer, né? E grande parte do que foi escrito na tese foi sobre o processo de fazer a tese. Então, entender que estar fazendo a tese, entendendo que quem faz a tese é quem está escrevendo e que aquela tese só pode ser escrita porque aquela pessoa está escrevendo a tese naquele ambiente que ocupa e com as interferências e implicações de estar num determinado espaço, tempo e companhias, que nesse sentido assim a gente deu uma sorte imensa, né? Acho que todo mundo aqui ganhou, tirou a sorte grande que a gente se encontrou nesse espaço-tempo. Então, escrever a tese é um processo, é uma ação. E o que é resultado, que é o que a gente entrega lá, que é aquele tijolo que vai para a biblioteca, aquilo não é um resultado estático, uma coisa que surgiu de uma mente brilhante que um dia escreveu aquilo tudo, né? Estudou. Acho que existe muito essa visão assim de etapas, como se essas etapas fossem possíveis. E você está na pesquisa e alguém que entra num doutorado ou num mestrado e sai com um projeto igual ao que foi dado como ponto de partida, sei lá, eu fico pensando, gente, como é que consegue, né? Porque você está ali sendo influenciado o tempo todo e a escrita vai mudando. E se você tem um período extenso de escrita, de pensamento e de pesquisa, a própria tese vai mudando junto, né? Então é isso que eu acho que esse entendimento do processo e essa aceitação desse percurso, de que, no meu caso específico, quando, né, a Paula, que estava escrevendo em 2017, aqui fechou em 2022 esse processo de escrita, aquilo ali é um retrato daquele período. Se eu estivesse escrevendo a tese até hoje, já ia ter muito mais coisa, ou então já ia ter achado um monte de coisa, não tinha nada a ver, já ia ter feito comentários em cima, que inclusive foi um recurso que eu usei mesmo. Peguei uma coisa que estava escrita de 2017 e comecei a comentar em cima, e isso entrou na tese com os comentários sobre aquilo. Então, assim, acho que eu já falei bastante, mas acho que é isso, né? Entender isso não como um produto estático, mas uma ação sempre em processo e que, quando você entregar, vai ser um retrato daquele momento no mundo. Enfim. Eu acho que a ideia do projeto está muito vinculada a essa ideia do futuro, né? Da gente projetar uma coisa que vai ser lançada, né? Então, você deu o exemplo agora da escrita, né? De você, no processo, né? Como se aquele processo não houvesse, fosse um limbo, e lá no futuro você entrega uma tese, né? Mas pensando no design de uma forma geral, o projeto do design tem a ver com isso, né? Você vai pensar num projeto que você vai lançar uma coisa, um artefato, um produto, alguma coisa lá na frente, no futuro. Eu acho que o processo ele tem mais a ver com fazer junto, né? De ser mais coletivo, de trazer outras pessoas para projetar com você, né? E não você para fazer para os outros. Então, eu acho que falar de processo tem mais a ver nesse sentido, né? Da gente assumir que é um trabalho que ele é coletivo, não importa se é na escrita, se é no fazer ali do design em si, mas que é um trabalho que envolve outras pessoas, né? A gente não está sozinho projetando uma coisa para ser lançado lá na frente. E também fica com essa visão, né, da gente fazer uma coisa para o outro, né, como se a nossa visão, a nossa solução fosse ser melhor. Então, acho que todos esses questionamentos que o projeto traz
e que a gente aqui no laboratório tenta um pouco desconstruir, né? Então, falar de processo talvez faça mais sentido nessas pesquisas que buscam, né, tratar do coletivo, né, de um processo que é mais que abrange outras pessoas e não só o designer ali, o pesquisador. Então, acho que o processo ele é mais coerente, né, nesse laboratório, talvez, do que o projeto em si, que tem essa visão, né? Ainda essa... Não sei se a gente consegue mudar a ideia, né, o conceito de projeto. Então, acho que enquanto a gente não consegue mudar o sentido do projeto, a gente fala de processo. Talvez seja mais fácil. O que a gente está tentando, na verdade, um pouquinho, cada um de nós, é tentar fazer uma revisão epistemológica de projeto, né? O tempo inteiro a gente fala sobre isso, na verdade, né, nas pesquisas. Não todos, de maneira geral, mas todo mundo cutuca um pouco o que a gente aprendeu, né, nesse design canônico, nesse pensamento. Eu acho que uma coisa que a gente adota, que é importante, que é fazer com, né? Escrever com, fazer com. Eu acho que esse com, que parece muito simples, trocar o para pelo com, é fundamental para o que a gente constrói, né, enquanto pesquisa, assim. O fazer com, e esse com é outros humanos ou não humanos, né, ou outros que humanos, as coisas, os textos, os autores vivos e mortos, todos juntos, compondo isso que a gente chama de pesquisa, que para a gente é pesquisa séria, né, de verdade. Assim. Cara, com essa pergunta, assim, eu penso numa resposta que eu vou meio longe, assim, mas que eu vi muito isso em campo, assim, eu acho que eu aprendi que projeto não era exatamente projeto, e sim processo em campo e no campo do meu mestrado, que foi o motivo também de eu ter me direcionado para o LADA depois do mestrado, né? Já no doutorado em antropologia, que eu fui procurar o laboratório de design em antropologia para entender como seguir nessa prática de design em antropologia, mas no mestrado, que eu estava investigando as casas Kayapó, né, eu aprendi com os Kayapó, né, o povo Mebengocré, que a casa, né, também essa estrutura super, enfim, que tem o projeto realmente inerente ao nome, né, da casa, assim, não era projeto, e sim processo, porque estava relacionado com a vida, com o processo dessas pessoas, no fazer, no construir dessas paredes, dos telhados, dos trançados, e que isso estava totalmente desvinculado, né, a ideia de casa, né, nossa ideia de casa. Então, como também, assim, outras perspectivas, outros olhares, outras cosmologias, né, nos dão outras entradas também, até para a nossa prática. Então, eu acho que isso foi muito rico em perceber em campo, mas conseguir articular isso também junto e com o laboratório, assim, né? Com esses outros textos, com as leituras, né, que a gente estava ali seguindo, para entender de fato a entrada enfim, desses processos enquanto práticas, assim, né, agentivas mesmo, né, do fazer, assim. E, enfim, eu acho que isso vai para outros lugares também, enfim, agora, né, no doutorado, assim, eu tenho visto também, né, esse processo da construção, né, dos vestidos, enfim, dessas coisas, como os gestos, né, são processos, né, não tem uma ideia futura de exatamente uma imagem que uma pessoa quer atingir, mas sim esses processos que vão levando à construção de pessoas, enfim. Acho que eu estou me prolongando e meio viajando. Mas é isso, assim, né? Como no campo a gente consegue pescar um pouco de outras ideias, né? E sair um pouco desse caminho hermético que a gente segue, assim, né? Dentro, enfim, desse olhar ocidental, né? Do que é um projeto, de como deve ser exatamente. Acho que é isso. Ninguém... Mudo, Pedro. Eu estou mudo.
Quem tiver perguntas também, que está assistindo a gente, coloca nos comentários, que a gente vai colocar aqui também na roda. Tá? Alguém mais gostaria de complementar essa questão sobre o processo e projeto? Sim, eu queria pegar alguns ganchos, sim. Então, eu estava pensando a partir do que, enfim, do que todo mundo colocou, essa ideia que quando a gente chega realmente, né, com um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, eu acho que é uma coisa interessante. A gente faz meio que uma promessa, né? A gente coloca ali já os objetivos, as metas, porque a gente está num sistema que nos obriga, né, a produtificar, né? A gente tem que fazer, a gente faz essa promessa e a gente tem que entregar. E eu acho que nessa ideia do processo, quer dizer, a pesquisa ela implica uma entrega, o que eu acho importante, assim, deixando bem claro que eu acho importante essa entrega, considerando várias coisas, que a gente está falando de uma universidade pública, que a gente recebe muito, então faz parte também da troca, né? De você entregar, devolver, né? A todos os parceiros, à sociedade em geral, etc. Mas eu acho importante a gente, num lado, eu acho que a gente teve essa preocupação também de pensar a pesquisa, não só o projeto como uma promessa dessa entrega, mas como um percurso, né? É um percurso. E aí, eu acho que um dos textos, no livro a gente tem um texto inicial, né, que a gente escreveu em 2016, mas que retoma um caminho desde 2013, e depois tem um texto, né, de Zoe e meu, mais recente, onde a gente está falando desse movimento, né, porque foi aí já com uma perspectiva mais, olha, o que a gente fez ao longo desses 10 anos, né? E aí entra essa ideia do percurso. E, de fato, tem alguns momentos que esse percurso tem uma promessa ali, tem uma terra prometida, mas tem também uma outra coisa que é fundamental, que é a ideia de uma errância, né? A gente gosta do movimento, da ideia do nomadismo, que para mim é muito cara, que é uma errância, é uma capacidade de errar, até de vagabundar, digamos, né? E que inclui, inclusive, o erro. E eu acho que a gente, nas nossas pesquisas, a gente inclui isso, esses processos, inclusive os erros, que não são erros, são parte do processo, né? Então, era só para fazer esse contraponto, pegando aqui os ganchos do que foi dito, de pensar não o projeto não apenas como uma promessa, mas essa importância do percurso, do nomadismo, e aí a gente tem várias referências teóricas, mas não vamos entrar nisso, né? Que vão, sim, dessa francesada toda que vocês conhecem, que eu gosto de mencionar, mas que também vão também para as nossas referências teóricas. A Júlia falou dos caiapós, enfim, são todos povos também nômades, são povos que andam, são povos que caminham, que entendem a importância da caminhada, né? Das ruas, disse o Douglas aqui nos comentários. É isso aí.